Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Volume 5, Retribuição. Eu sou o rei da Casa da Coruja e estava lendo para a luz um livro que fala sobre as Ilhas Ferventes. As Ilhas Ferventes nasceram da carne e dos ossos de um titã caído. Essa magia original era tão potente que toda a vida nas ilhas evoluiu para também usar magia. Por anos, exploramos esse poder livremente. Até que uma bruxa misteriosa apareceu e declarou que ele, e somente ele, podia falar com a ilha. Ele disse que estávamos usando magia de forma errada. Seus ensinamentos se consolidaram, sua força cresceu e ele se tornou o Imperador Belos. Belos disse que misturar magia era errado, que somente ele tinha esse direito. Então ele criou o sistema de clãs. E lá, nosso conhecimento foi restringido e nosso potencial selado. Aqueles que resistem são chamados de bruxas selvagens e enfrentam punições severas. O Imperador Belo se refugiou em seu castelo. Há sussurros dizendo que ele está planejando algo grande. O rei olhou para a luz, que estava olhando para a capa que Eda fez para ela, quando ouviram um estrondo alto, como se alguma porta estivesse sendo arrombada. Luz olhou para cima com uma expressão que misturava tristeza e raiva, enquanto sussurrava: "Papai." Com Spawn, ele estava derrubando uma porta procurando por algo. Ele estava no quarto de Eda, onde abriu a porta de um armário e olhou dentro, vendo algumas poções amarelas. Ele suspirou e se afastou, olhando ao redor do quarto, vendo um ninho de pássaro. Ele se aproximou e olhou dentro em busca do objeto que poderia. Ajude Luz a voltar para casa. Com licença. Spawn virou lentamente a cabeça para ver King, que estava parado na porta, parecendo um pouco preocupado. "Por que você está no quarto da Eda e por que está quebrando coisas?" disse ele, mas Spawn o ignorou e voltou a olhar. Mas antes que pudesse continuar, ouviu outra voz: o que você está fazendo aqui, pai?" Isso fez olhar para a Luz, que estava encostada no batente da porta com os braços cruzados e franzindo a testa para ele. "Você nos deve isso depois de ajudar Lilith a capturar Eda", disse ela com raiva na voz. Spawn olhou para baixo com arrependimento. Sua vida estava em perigo e eu fiz o que achei certo. Ele olhou para cima e encarou Luz. "Estou tentando encontrar algo que te mandará de volta para casa", disse ele, o que deixou Luz um pouco mais chateada. "Bem, a única coisa que nos leva de volta ao mundo humano é a chave da Eda, mas ela a tem", disse Luz, franzindo a testa. No entanto, ao olhar para Spawn, viu que ele estava pensando e cerrou o punho. "Aquele filho da puta", disse ele com raiva, o que fez Luz e King recuarem um pouco. Spawn se lembrou daquele homem no topo do castelo, pensando em como ele estava assistindo à luta. Ele sabia que Eda tinha a chave para o mundo humano. Ele deve ter enviado muitos guardas atrás dela por causa disso. Spawn então saiu da sala e olhou para King. "Eda tem uma sala de armas?" King assentiu com a cabeça e apontou para a esquerda. "Obrigado", disse Spawn. Saiu da sala e seguiu para a esquerda pelo corredor, chegando à sala de armas. Ao abrir a porta, viu pilhas de espadas, machados e algumas bombas. Ao entrar, ouviu passos atrás dele. Era o rei. "O que você está fazendo?" "Vai pegar algumas armas e lutar contra o Belos", disse ele, preocupado. Spawn apenas olhou para ele e assentiu. Pegou um enorme machado, girou-o com a mão direita e o bateu no chão. "Mas ele é o bruxo mais poderoso. Não quero ofender, mas o que um cara de capa pode fazer contra ele?" King disse preocupado com Spawn, porém viu Spawn olhar para a cabine que estava sendo transformada. Ele arrancou as correntes com as próprias mãos, abrindo a pequena cabine e lá dentro viu vários copos cheios de pó. "Antes eu era só um cara de capa, eu fazia parte de uma operação secreta e era um dos assassinos mais letais do governo", disse Spawn enquanto pegava o copo cheio de pó preto, examinando. "Eu posso lidar com um idiota de máscara." Então Spawn esmagou o copo com as próprias mãos, fazendo o pó preto cair no chão. Nesse momento, Luz estava parada na porta com a capa que Eda havia feito para ela. "Você não fará isso sozinho", disse ela, caminhando até ele. Spawn estava indo para dizer algo,
mas Luz falou novamente antes que você diga algo como sou muito jovem ou é perigoso. Eu lutei contra alguns monstros e conheço alguns glifos mágicos, e além disso, a culpa de Eda ter sido capturada é minha. Spawn a olhou preocupado enquanto ela dizia isso. Ele se ajoelhou para poder olhar em seus olhos. Não se culpe, Luz, você não fez nada de errado, eu que errei, disse Spawn e isso fez Luz olhar para seu pai com certo choque, mas eu prometo. Vou compensar vocês dois, disse ele. Spawn se levanta olhando para os dois. Ok, eu tenho um plano, mas vocês dois têm que fazer o que eu digo. King e Luz olharam para Spawn enquanto ele falava. Eu vou criar uma distração, forçando todos os guardas a prestarem atenção em mim e quando isso acontecer, vocês dois vão se infiltrar na prisão onde Eda está presa e invadir ela para fora. Se tudo correr bem, voltaremos a este local. Todos na sala sentiram e, antes que pudessem ir, Spawn disse uma última coisa. E Luz, tenha cuidado, disse ele. E Luz olhou para trás e assentiu com a cabeça. Eu terei, papai, respondeu ela, fazendo Spawn sorrir por baixo da máscara. Mais tarde, perto do castelo, todos os demônios e bruxas vieram para ver algo chamado petrificação. Eles vieram para ver Eda ser executada, mas quando a multidão olhou para o palco, notaram algo parado lá. Isso chocou a todos, pois Spawn estava no estádio com sua capa flutuando ao vento. Ele tinha algumas armas consigo, algumas presas ao corpo. Enquanto ele estava lá, muitas pessoas se perguntavam por que ele estava lá em cima, mas então ele segurou algo na mão, puxou o pino do objeto redondo e o atirou em um dos postos de guarda, onde explodiu, causando pânico enquanto todos fugiam. Spawn ficou parado segurando sua arma firmemente enquanto via alguns guardas correndo em sua direção. Ele riu e disse, hora dos idiotas morrerem. Mate-me, kill-me. Sem parar. Ele então gira e atira nos guardas com suas duas metralhadoras, acertando alguns na cabeça ou no rosto. Enquanto atirava, ouviu alguns guardas no chão avançando e lançando feitiços contra ele. Spawn pula com suas correntes perfurando a parede, deslizando enquanto cai. Ele mira suas armas neles e atira, atingindo mais guardas. Mais guardas aparecem e começam a atirar com feitiços, mas Spawn, pulando para a esquerda, desviando do ataque, ele apontou sua arma para eles e abriu fogo, matando os guardas, alguns perdendo membros e com o braço de um deles arrancado pelos tiros. Spawn recarregava jogando os carregadores vazios no chão e colocando um par extra de carregadores nas armas. Pensando que precisava chamar mais a atenção deles, ele pegou outra granada, puxou o pino e a jogou em algum suporte onde explodiu. Como ele usou a energia com fio na sala de armas de Eda, a granada teve mais impacto, já que o suporte que explodiu era mais poderoso do que uma granada comum. Spawn inclinou a cabeça em choque, droga, mas saiu do transe quando seu braço foi atingido por uma lança. Ao se virar, viu mais guardas do clã e franziu a testa, puxando a lança do braço. Vai precisar de mais do que isso para me matar, disse, correndo em direção a eles. Ele saltou alto e aterrissou na frente dos guardas. Antes que um deles pudesse atacá-lo com a lança, Spawn agarrou a cabeça deles com as mãos e começou a apertar. Quando a multidão viu a morte sangrenta do guarda, todos ficaram com mais medo de Spawn, até mesmo alguns guardas recuaram diante dele. Um guarda até tentou fugir, mas uma corrente atravessou sua cabeça, matando-o instantaneamente. Spawn os olhou com raiva e decidiu não usar suas metralhadoras, mas sim suas mãos. Spawn mataria os guardas à sua frente. Usando apenas as mãos, ele agarrava a garganta de um guarda e arrancava a pele para que ele se engasgasse com o próprio sangue. Ele perfurou o peito de um guarda, arrancando um coração que tinha um saco dentro, e o apertou até explodir em sua mão. Fim da música de fundo. Mais e mais guardas estavam sendo mortos enquanto o sangue jorrava por toda parte. Spawn jogava mais granadas, causando ainda mais explosões. Então ele viu que o estádio tinha uma gaiola no topo. Ele franziu a testa e pulou para lá, onde viu Eda em sua forma bestial. Enquanto caminhava até ela, um guarda correu atrás dele. Mas Spawn girou e deu um tapa no guarda que caiu no chão. Ele agarrou a camisa do guarda, jogando no ar, e socou o guarda no rosto repetidamente até que o guarda ficasse mole e sangrando. Estava na mão de Spawn,
ele olhou para trás enquanto segurava o corpo do guarda. Spawn largou o corpo e caminhou até a cela de Eda. Eda estava apavorada ao vê-lo. Então, quando olhou para a direita, pôde ver lá embaixo o caos que Spawn havia causado, vendo quadris de guardas mortos que foram assassinados das maneiras mais horríveis possíveis. Eda olhou para Spawn, que estava em frente à cela. Eda não sabia o que fazer, estava com tanto medo que não conseguia falar, mas então Lilith e King estavam na cela agora. Como se tivessem sido teletransportados para dentro, Spawn os viu e seus olhos se arregalaram enquanto ele usava suas correntes para envolver Lilith, empurrando-a pela garganta em frente à gaiola, o que a chocou. Eu te disse que arrancaria sua cabeça, vadia. King o interrompeu gritando bem alto, pare, Spawn. Lilith quer ajudar e você tem algo mais importante para fazer, como salvar a luz. Quando Spawn ouviu isso, ele soltou Lilith no chão e olhou para King, que respondeu: ela está lá embaixo, abaixo do palco. Talvez você encontre um elevador. Spawn simplesmente colocou a mão no chão, que derreteu e deixou um grande buraco por onde ele pulou para salvar Luz. Lá embaixo. Spawn pulou e pousou em algum lugar. No elevador, ele viu Luz, que o olhou chocada. Pai, o que você está fazendo aqui? Ela disse, mas Spawn olhou para trás. Vá salvar Eda, a área está livre. Vou pegar o portal de volta para casa. Então ele pulou para a esquerda e não ouviu Luz gritar alto, pai, espere. Quando ele pousou no chão, ficou cara a cara com Belos. Os dois se olharam. Ah, o homem com a capa, você causou muitos problemas nas Ilhas Ferventes. O Titã não está nada satisfeito com você, disse ele, mas Spawn apenas deu uma risadinha e caminhou até ele. Não sabia que um cadáver podia ficar bravo. Que linguagem! Parece que você não tem modos nenhum, disse Belos, e então Spawn o socou no rosto, deixando mais rachaduras na máscara enquanto ele estava no chão. Que tal você calar a boca e me dar o portal para o mundo humano? Spawn o ameaçou, porém Belos riu olhando diretamente para ele. Seu idiota, aquela humana destruiu o único caminho de volta para o reino humano. Spawn ficou chocado ao ouvir isso, mas Belos apenas riu enquanto se levantava. Ela não queria que eu o tivesse, então o destruiu. De certa forma, Spawn tinha um sorriso sob sua máscara. Essa é a minha garota, não querendo que algum idiota o tivesse, ela o destruiu. Ele agarrou o pescoço de Belos com a mão direita, jogando-o no ar. Podemos ter perdido o caminho de volta para casa, mas garanto que você não nos incomodará novamente. Ele pegou uma arma e apontou para a cabeça dele. Belos riu. Idiota! Me mate, você e sua filha se tornarão as pessoas mais odiadas das Ilhas Ferventes, eles irão caçá-los e matá-los. Quando Belos disse aquela coisa para Spawn. Por um momento, ele soube que estava certo, que se o matasse agora, todos cairiam em cima dele e de sua filha. Embora pudesse lidar com ele sozinho, não podia deixar sua filha passar por isso. Eu não vou te matar, ainda não, mas vou deixar uma mensagem para você, Belos. A mão esquerda de Spawn brilhou em verde e ele colocou a palma da mão no rosto de Belos, queimando-o enquanto ele gritava de dor. Um pouco de sangue verde escorria de seu rosto. Ele tentou chutar Spawn, mas ele não o soltou e, após alguns minutos de dor agonizante para Belos, Spawn o deixou cair no chão, onde ele ficou de joelhos. Um pouco de fumaça saía do rosto de Belos. Fique longe da minha filha, disse ele, pulando e saindo do porão, deixando Belos gemendo de dor enquanto olhava lentamente para onde Spawn havia ido. Um pouco de fumaça saía do rosto de Belos. Fique longe da minha filha, disse ele, pulando para fora do porão e deixando Belos gemendo de dor enquanto olhava lentamente para onde Spawn havia ido. Eu terei minha vingança, Spawn.